Mudas de castanheira da Amazônia são cultivadas em mini estufas. Como fazer mudas, tem dificuldade na germinação e essa tecnologia das mini estufas nós adaptamos na realidade para a gente poder ter mais facilidade de ter sucesso na produção. É você produzir com baixo custo e com facilidade, só que aí a gente só consegue produzir poucas quantidades, né? O curso E-Campo é um curso gratuito que explica ali todo o passo a passo. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Lúcia Helena Vatti é pesquisadora da Embrapa Rondônia. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Oi, tudo bom? Muito obrigada aí pelo convite. O cultivo das castanhas em mini estufas, as castanheiras, protege as mudas contra pragas, o clima diverso, criando assim um ambiente controlado, favorecendo o seu desenvolvimento. Essa prática é essencial para projetos de revegetação e contribui para a sustentabilidade da castanheira, valorizando a biodiversidade da Amazônia. Lúcia, quais as vantagens? Acho que já estão essas vantagens ainda em utilizar as mini estufas para a produção de mudas de castanheira da Amazônia. A castanheira é uma espécie que muita gente tem interesse, né? E nos pergunta como fazer mudas, tem dificuldade na germinação. E essa tecnologia das mini estufas nós adaptamos na realidade para a gente poder ter mais facilidade de ter sucesso na produção. E a principal vantagem que eu vejo é você produzir com baixo custo e com facilidade, só que aí a gente só consegue produzir poucas quantidades, né? Não é que não é possível, acho que não é vantajoso para um viveiro assim que quer produzir 5.000, 10.000 mudas, fazer nesse processo. Mas para o produtor que quer ali 100 mudas, 200 mudas, muitas vezes a gente vê na prática, eu ando muito na Amazônia, em comunidades extrativistas, indígenas, eles até produzem, mas muitos não têm sucesso porque roedores gostam muito da castanha, né? Nós gostamos, mas os roedores também gostam muito. E a castanheira, ela fica com aquela amêndoa há mais de 2 anos na muda, ela vai se alimentando daquilo. E o roedor acha, ele come, e aí pode ser ratos, pode ser cutia, pacas, eles comem o plantio todinho. E se acha num viveiro, então, né, perto de casa, fazendo ali as mudas, a gente trabalha, faz todo o cuidado, e aí vem os roedores e come todas as nossas mudas. Então, essa tecnologia, ela fica protegida. Então, são essas duas principais vantagens. Como você colocou aqui, que ela fica protegida de pragas, principalmente os roedores aí que competem com a gente, comem aí a muda antes de ela se tornar árvore, já estão lá de olho na produção. E é mais vantajoso para um produtor que pensa em 100 pés, mais ou menos. Qual que é o passo a passo? Dá para o próprio produtor ele montar uma mini estufa, assim, ele fazer uma adequação na produção dele? Então, aí eu vou já dar aqui uma dica que nós lançamos um curso que chama E-Campo, né, na Embrapa. Então, entra lá na plataforma da Embrapa, no curso E-Campo, é um curso gratuito que explica ali todo o passo a passo. Então, fica bem didático, mas eu vou falar aqui mais ou menos. A castanheira, a semente, quando ela está na casca, né, ela tem aquela casca que fica grudada, e quando a gente vai descascar, muitas vezes a gente machuca a amêndoa, que é a semente em si, e aí ela não germina ou ela apodrece, né? Tem uma contaminação muito grande. E aí, o primeiro passo é a gente coletar a castanha, né? O ouriço, logo que ele cai, coletar as sementes dentro da casquinha ainda e colocar o que a gente chama de estratificação. Então, a gente precisa colocar essas sementes na areia úmida e deixar ela no mínimo 4 meses. Isso vai fazer com que já comece o processo de germinação, a casquinha vai apodrecendo, então fica fácil de descascar. Então esses 4 meses, eles são inevitáveis, 4, 5 meses, para depois a gente fazer o processo de descascar, colocar a semente de volta, né, numa terra úmida, de preferência terra da floresta, que ela já é mais apropriada para isso, mas podemos usar areia. E aí areia a gente tem que dar uma desinfectada, e o curso ali vai explicar direitinho.
Mas eu acho que como dica, que é muito importante, é não pegar sementes que estão armazenadas ou você comprar numa associação, por exemplo, que está lá semente de castanha, e falar, lá para março, abril, eu vou comprar semente e vou produzir muda. A semente da castanheira, ela tem um processo que ela vai perdendo umidade e ela vai perdendo capacidade de germinar. Então, sementes que foram coletadas, ficaram no armazém, guardadas para ser vendida como alimento, elas não são boas para germinar. O ideal é você coletar lá na floresta, na árvore, logo que o fruto cai, e já ir para o processo de estratificação, que é esse processo de deixá-la guardada na terra úmida. Ô, Lúcia, e esses 4 meses na areia, esses 4 meses já estão na mini estufa ou é depois de germinar que vai para a mini estufa? Então, a mini estufa que nós chamamos são baldes, que depois que a planta também germina, a gente coloca um arame com um plástico para ela manter a umidade ali, sem precisar estar molhando sempre. Então, tem um pouquinho essa dúvida, o que é exatamente a mini estufa, mas essa parte da estratificação pode ser uma caixa de isopor, pode ser um balde com tampa. O ideal é que você coloque areia em camadas, né? Areia umedece, coloca camada de semente, areia de novo, semente, areia de novo. Então você consegue colocar muitas sementes dentro de uma caixa ou de plástico ou de isopor, ou um balde de plástico desses que tem tampa. O ideal é que seja tampado para a umidade não sair. Então, areia úmida, não pode ser encharcado, mas areia úmida com a semente, você deixa no ambiente fresco, né, de sombra, você põe lá e deixa 4 meses, 5 meses. Né? Então, pode ser uma estufa? Pode, mas não é estufa porque a gente não está com a planta ainda. Mas a gente muitas vezes usa esse próprio, se for o balde, usa esse próprio balde de novo. Então, tira essas sementes, vai descascar e volta lá. Um detalhe é que nessa parte da estratificação, eu consigo colocar 200, 100, 200, 300 sementes. Para muda, não. Aí eu tenho que ter aí dá um 10, dependendo do balde, né? Dependendo do teu recipiente, você tem que colocar a semente certinha para sair uma planta. E é uma por espaço, né? No outro você vai fazendo camadas. 200, 300 sementes, quantas mudas mais ou menos vingam? Depende. Não, mas a gente consegue aí uns 80% de germinação. A gente consegue, mas sempre a gente semeia mais. Por quê? Essas sementes também vão ser descascadas. Quando a gente descasca, você perde algumas. Depois você vai e coloca essas sementes lá para germinar, nem todas vão germinar, né? Mas cerca de 80% se pegar a semente novinha, né? Pega ali a que caiu logo que o fruto madurou, já pega a semente, põe na umidade, por quê? A semente da castanha, quando o fruto cai, ela não está fisiologicamente madura ainda. Ela ainda tem uns processos lá dentro, por isso que a gente deixa esses 4 meses no mínimo. Pode ser mais, pode ser 5, pode ser 6. Às vezes você vai pegar já a semente germinando, né? Lá. Mas ela precisa ainda desse processo e precisa de umidade. Se você coleta, deixa em casa ou fica na floresta, ainda é melhor. Então, por exemplo, começa a cair em novembro. Você não precisa estar em novembro buscando, mas buscou na floresta em dezembro, você já tira, né, do ouriço, que é o fruto, tira a semente e já põe nesse processo. Se eu deixo essa semente ensacada ou essa semente lá espalhada para ficar limpinha, para dar uma secada, eu já vou correndo risco de perder porcentagem de germinação, né? Capacidade dela germinar. Como que mantém a umidade nessas mini estufas? Exatamente, a gente coloca, tanto na estratificação quanto depois, a gente coloca a terra ou a areia úmida, de um jeito que você umedece, pega com a mão. Quem é da Amazônia ou do Nordeste que está acostumado a fazer cuscuz, por exemplo, é mais ou menos ali, que a gente põe água, né, para umedecer, de uma forma que você põe na mão assim, aperta, ele fica meio aglomerado a terra. A areia é um pouco mais difícil, mas também fica um pouco, mas não está escorrendo água, né? Então, esse é o ponto de umidade.
Então, se umedece, coloca tampa. O que acontece? Essa água, conforme a temperatura ali, às vezes ela evapora, mas ela bate na tampa, né, da caixa ou na tampa falo lata, mas é balde, na tampa, e depois quando resfria, ela condensa, vira água e cai dentro de novo. Então meio que chove dentro do balde ou dentro da caixa de isopor. O ideal é não deixar no sol, porque o sol vai cozinhar, né? Vai até acontecer esse processo, mas vai esquentar muito e vai cozinhar. Então é importante ficar na sombra, no ambiente arejado, e isso mantém a umidade, ele não resseca. Na outra etapa, quando você já descascou e coloca a semente para germinar, também tem que manter a umidade. Se eu estou num viveiro tradicional, numa condição que eu vou fazer a sementeira, principalmente o pessoal faz com areia, tem que estar molhando o tempo todo. Molha de manhã, molha de tarde, aí é sábado, é domingo, é feriado. E às vezes se chove, tudo bem, tá chovendo, tá molhando. Mas se não, né, ou corre o risco de molhar demais, se tem muita chuva, aí favorece contaminação, né, por bactérias e aí estraga a semente. Se chove de menos, pode ressecar e pode atrapalhar esse processo de germinação. Então, dentro da estufa, que a gente chama, que é o balde fechado, essa umidade da terra, da areia, ela se mantém ali dentro do sistema. Ele vai evaporando, vai chovendo de novo, né? E isso faz com que você coloque lá, não tem que todo dia estar cuidando, entendeu? Então, você deixa, você só vai lá, depois que você está germinando, para germinar, você olha se já está germinando. Veja só o cuidado, o tempo que o produtor leva para produzir as mudas, sem contar os benefícios para a saúde, para a alimentação que o consumo da castanha traz para a gente. Por isso que o preço acaba chegando elevado para o consumidor. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Com 100 mil assinantes, a Oeste ela consegue ter musculatura para concorrer com os principais portais de jornalismo do Brasil. Com 100 mil assinantes, a Oeste vai conseguir expandir a sua missão, expandir os seus trabalhos e espalhar com mais eficácia os valores da família brasileira, os valores da direita brasileira, os valores dos conservadores brasileiros. Você quer me ajudar nessa? Quer? Vem ser assinante da Oeste. 100 mil assinantes. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Ô Lúcia, nós falamos aqui que é uma média de 4 meses para as sementes germinarem. E qual é o tempo médio de crescimento das mudas até o plantio? Tá, deixa eu só corrigir. Não são 4 meses para germinar. São 4 meses, no mínimo, para ficar estratificando. A partir desse ponto, né, o produtor vai descascar e colocar para germinar. Aí, com 30 dias, 40 dias, começa a germinar, né? Então, eu nunca sei se a gente conta. Eu conto desde quando coletou a semente. Então, a gente tem 4, 5, 6 meses para começar a germinar. E depois a gente tem, no mínimo, mais uns 6 meses no viveiro. E aí, algumas coisas são importantes. Por exemplo, o tamanho da sacolinha, né? Depois que ela germina, você pode ou tirar ela pequenininha para uma sacolinha já e cuidar dela, mas cuidado porque ainda tem a semente lá e o roedor pode comer. Então, a gente recomenda que fique na mini estufa ainda uns 3, 4 meses, até ela ficar maior. E depois
a gente tira para ela ter sol, né? A muda ela precisa estar ali fora da mini estufa depois. E aí, no mínimo, mais uns 6 meses para ela poder ir para campo. É importante ir para o campo, que é o plantio, né? Na hora que eu vou plantar ali no local definitivo, é importante ter chuva suficiente, né? É importante você fazer uma cova grande, adubar a cova. E essa muda que está no viveiro, se você conseguir, né? Se o produtor conseguir ter uma sacola um pouco maior, ele pode até mudar de sacola. Porque quando está na mini estufa, a gente usa um tubete ou uma sacola pequena, senão não cabe quase nada dentro do balde. Então, a gente pode transferir depois para uma sacola maior, ainda você fica cuidando ali, irrigando, para depois ir para o campo. Então, assim, para fazer uma muda de castanha, no mínimo 1 ano desde o início. Então, coletei os meus frutos agora, novembro, dezembro, coletei minhas sementes, eu vou ter no próximo ano, eu posso ter muda para ir para campo. E depois, quanto tempo? Depois de 1 ano, está pronta a muda, é um pouquinho mais de 1 ano mais ou menos, está pronta a muda para o plantio. E quanto tempo para essa árvore crescer? A castanheira, ela cresce até rápido, relativamente rápido, embora as pessoas acham que não, né? A gente pensa, a castanheira demora muito. Ela cresce rápido, ela cresce bem, vai depender também do local que ela foi plantada, de adubação, de água, né, suficiente para ela. Mas aí também depende muito do material genético. Aí são 2 coisas importantes. A genética da castanheira, ela tem algumas características. Não adianta eu plantar uma árvore isolada, uma árvore sozinha. Vamos supor, eu estou lá numa região dentro da cidade que não tem nenhuma castanheira por perto e eu vou plantar no meu quintal, por exemplo. Vou plantar uma castanheira e eu quero que ela dê fruto. É igual o abacate. Todo mundo fala, não pode plantar só um abacate que ele não dá fruto. A castanheira também, eu preciso de 2 árvores para que elas possam cruzar, trocar pólen entre elas para produzir frutos. E ainda tem um complicador a mais. A castanheira não é qualquer castanheira que combina com outra castanheira. Então, não adianta eu também ter uma árvore super produtora, que eu conheci, ou eu sou produtor, falo, essa aqui é a minha preferida, eu vou coletar todas as sementes dela, eu vou fazer 400 mudas dessa única árvore. Não vai ser um plantio bom em termos de produtividade, de produção. Vai produzir? Vai, mas ele vai ter um problema genético porque as plantas vão ser parentes, irmãs, né? Vieram tudo da mesma árvore. Então, a gente precisa ter um controle genético de conhecer quem que está cruzando com quem. E aí, ela vai depender. Tem árvore que com 8 anos, com 10 anos, começa a produzir. E essa produção também, no início, ela é bem pouquinha. Eu costumo dizer, se eu for plantar para dizer assim, quando é que eu vou poder tirar mesmo ali uma quantidade que eu estou querendo vender, tem que se pensar em 20 anos. Para a produção, né, comercial assim, de um plantio. Mas é possível começar antes. Muita gente, né, Joyce, fala assim, 20 anos, não, deixa pra lá. Eu trabalho com a castanheira já há quase 30 anos, né, e a gente vê quantas pessoas que falam isso, que já se passaram os 20 anos. Se já tivesse plantado, já estava coletando. Mas se a gente ficar só falando e não agir, de nada adianta, né? Ô, Lúcia, e depois desses 20 anos, ela começa a produzir frutos, tal, qual é o tempo de vida útil, mais ou menos, para a castanheira fornecer frutos? Essas informações a gente tem muito da floresta, de alguns estudos que a gente faz de biologia, de ecologia. Porque, de fato, são muito poucos os estudos com plantio, né? Atualmente, hoje, existe uma fazenda muito grande no Amazonas, na cidade de Itacoatiara, que eles têm um plantio lá já de mais de 40 anos, um plantio comercial, com muitas plantas. Então, a maioria dos estudos até vem de lá. Mas o material genético ainda deixa a desejar, a gente pode melhorar muito. Na floresta, né, vamos dizer assim, essas árvores que o extrativista coleta, as árvores, elas são centenárias, né? Tem árvores que nós não, mas os estudos, não foi o nosso grupo, já datou árvore com 800 anos, árvore até com 1000 anos.
Então, a árvore vive muito tempo e eu acredito que ela fica produzindo aí 300, 400 anos na floresta, no ambiente de floresta. Nos plantios, a gente não sabe, mas eu acredito que duas gerações pelo menos, com certeza. Então, são árvores centenárias, principalmente se for de semente, elas vão produzir muito tempo. As enxertadas, elas já perdem um tempo aí, porque quando eu estou enxertando, eu estou trazendo um material fisiológico com idade, de repente, de 500 anos. Então, essa árvore ela não vai durar mais 500, vamos supor, né? Vai diminuir. Mais 2 gerações eu acho que dá conta, com certeza. Depois que começa o processo de crescimento, ela não fica mais tão assim suscetível, tão refém dos roedores? Essa pergunta é bem interessante. Extrativista que vive na floresta e conhece muito a espécie até sabe disso. Eu costumo dizer que a castanheira ela é imortal. É forte, mas nós temos experiências aqui de podar, de fazer vários trabalhos que estamos, né, domesticando ainda a espécie, e ela brota. Então, ela brota, existem até técnicas já de viveiro, que a gente chama de reinicialização. A gente pega uma muda velha, sabe quando você está no viveiro assim, ou você vai comprar uma muda e ela tá velha, tá passada, aí você fala, essa muda não serve mais. Com a castanheira você pode cortar a raiz com 10 centímetros de comprimento, cortar a parte aérea bem rentezinha ali, plantar de novo, que ela vai brotar, vai virar uma planta bonita, nova, você nem vai perceber no futuro. Então, assim, ela é muito resistente. Lógico que morrem mudas. Eu conheço várias experiências de plantio que não deram certo, que se plantaram aí até milhares e maioria, 80%, 90% não foi para frente, morreu. Das principais causas são os roedores. Então, se o roedor vier e comer a amêndoa ali, comer tudo, ela não vai germinar. Mas se vier um roedor ou alguém que passe no teu plantio, na tua muda e quebra ela ou corta a parte de cima ali, a parte aérea, ela vai brotar e vai formar uma nova árvore e ela vem bonita. Às vezes, essa segunda é até melhor, mais saudável do que a primeira. Então, assim, é bem fácil cuidar da castanheira. Ela tem uma resistência, uma resiliência muito boa, né? Tanto que eu acho que ela cresce em vários sistemas, né? Tem alguns estudos que estudaram em áreas degradadas, que era de mineração, e ela vai muito bem. Então, ela é muito forte, muito rústica. E se o roedor não comer, se você não matar, querendo matar mesmo, ela resiste. A árvore é como um ser humano, né, Lúcia? É engraçado esse paralelo. Dependendo da criação, da forma como a muda é produzida, cuidada, ela vai crescer bonita, mais vigorosa, vai dar melhores frutos, como o ser humano. Você cuida da criança, você dá uma educação, uma criação, e ele vai crescer de acordo com a educação que ele teve da árvore maior e assim por diante. E claro que, como tudo, tem um começo e um fim, porque a gente vive de ciclos, assim é o ser humano, assim é a natureza. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né?
você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Lúcia, a produção de mudas aí, ela ajuda então até no reflorestamento da Amazônia, né? E a gente sabe que a castanheira, ela é nativa da região Amazônia, da região amazônica, e ela está até em extinção, né? E essa ideia de produzir as mudas em mini estufas, ter todo esse cuidado aí quando elas precisam para poder crescer, para até chegar ao plantio, é uma boa opção para ajudar a reflorestar. É uma boa espécie para reflorestamento. Ela está na lista de espécies em extinção, mas a categoria dela é uma espécie vulnerável. Ela não está em extinção, né? Ela é vulnerável porque é uma madeira boa, né? O pessoal extraía muito para madeira e ela tem um produto não madeireiro, que é o fruto, a castanha, com maior valor até do que a madeira. Então, ela assim, é uma espécie que está na lista, que não pode cortar, não porque está em extinção, mas porque é um produto importante como produtor de fruto e com madeira muito boa. Então, ela é vulnerável a estar em extinção, né? Um dia estar em extinção. E as diferenças entre o cultivo, entre mini estufas para o tradicional? Acho que você já colocou aqui bem explicado, né? Ela tem mais chances de vigorar, né? É mais no começo, assim, de você ter menos cuidado de estar ali em cima e dela ter uma probabilidade de ir para frente maior. Ô, Lúcia, você sabe se tem incentivos aí para os pequenos produtores que querem adotar essas técnicas? Além do curso gratuito, das dicas para poder produzir as mudas? Eu acho que ainda não, assim, programas específicos não tem, mesmo porque o plantio ele não é muito incentivado ainda, né? Tem uma questão que eu também tenho um certo receio, né? Estou trabalhando com melhoramento genético, tentando domesticar a espécie e recomendar materiais mais produtivos. Mas hoje, 98% da produção mundial vem do agroextrativismo, então são pequenos produtores. A preocupação é, de repente, grandes produtores, empresários começarem a produzir isso em escala, com maquinário, né? Então, não tem muito incentivo. O que tem, de repente, são programas de governo, às vezes governos estaduais, trabalhando com algumas comunidades, mas praticamente ninguém planta. Tem plantios, a gente vê plantios para recuperação de áreas que só não visando a produção de castanha. É meio assim, programas que doam mudas, né? Às vezes tem governos que querem doar muda, aí o pessoal planta nas áreas que estão desmatadas só para recuperar, mas não cuida. E eu conheço programas que não tiveram sucesso, que as plantas morreram, até tentaram cuidar, mas não foi para frente, não. Se não cuidar direito, claro que a planta vai morrer. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, outros assuntos, quiser falar com a gente, o telefone para contato está aqui na tela. Lúcia, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Então, a você que está com a gente aqui todos os dias, você já sabe, siga lá o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.